Então, bora lá, nação, falando sobre essa notícia aí muito importante. A apresentadora da ESPN apurou que Gabigol tem 99% de chance de ir para o Palmeiras. Vamos ver tudo aí, galera, nesse vídeo aí, vamos reagir a esse vídeo. Então, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e sem enrolação, vamos para o vídeo. E agora a informação pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão. Qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande. No caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo, é mais um impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, não, assim, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto, você tira um jogador desse tamanho de um rival direto e é um cara que chega para ser titular, não sei se de imediato, se for contratado para agora, se de imediato ou se o Abel vai administrar. Se o Palmeiras contratar o Gabriel, a discussão sobre o perfil do atleta vai vir à tona, né? Porque o Abel trabalha com um perfil de atleta diferente do Gabigol. O mais próximo de perfil de atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma insatisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo, né? O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também, né? É isso que eu ia falar. E o o Gabriel... perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não do Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo, o quê? Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo,
O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente, você não conta porque ele não joga no seu time hoje? Uhum. E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então, eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então, ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer. Então, é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo, vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com o agente que está procurando novos ares. Então, ele não vai ficar aqui e foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano, ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. Concordo. A idolatria Não é o dele Luiz fica Figo saindo, não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid. A idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso Corretíssima. Não, quando você fala do Figo, se você coloca no que o contexto... Figo era o melhor do mundo coloca na no época, contexto. né? Se trata de resgatar um jogador. Sim.
Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim. Como o Abel Ferreira nunca teve. É a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando. E tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador, não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel está tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Está no prime. Tá no... E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim, sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. Se liga o que ainda vem pela frente. Dessa história, teremos próximos capítulos. Mas aqui no Sport Center tem muitos outros assuntos para a gente debater. Um clássico do futebol brasileiro entre duas potências em campo e fora dele. Mas os desfalques impactam no primeiro Atlético Mineiro e Flamengo de 2024. Feridos pelo calendário, ambos se enfrentam pela primeira vez na história na Arena MRV nesta quarta-feira, em cenários distintos diante das convocações. A Copa América trouxe sentimentos distintos para Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo sentiu mais o golpe dos desfalques, despencou na tabela, saiu do G6. Atualmente é o 11º colocado. O Flamengo se adaptou, contou com algumas vitórias e agora está no topo da tabela do Brasileiro, primeiro colocado com 27 pontos. O Atlético venceu apenas 2 vezes em 6 jogos. São 3 convocados para a Copa América: Arana, Alan Franco e Vargas, que já foi eliminado. Por um problema no voo de volta, o chileno não deve jogar. Além disso, a lista do departamento médico é imensa: Everson, Saravia, Lemos, Zarate, Otávio e Alisson. Jugamos con los jugadores disponibles. Punto. No tengo por qué completar 23 jugadores si eu sé que hay 7 jugadores que no voy a utilizar. Es lo mismo que eu llame a mi hermano, a mi papá, vos, al primo, y vamos al banco. No, no es así. Ahora, hay que ocupar lugares y vamos a subir jugadores por subir. Si después no van a jugar en el show, no van a jugar. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía ainda para jugar. O Flamengo se equilibra entre improvisações e garotos. Pulgar já está de volta da Copa América e relacionado. Os 4 uruguaios seguem fora: Cebolinha e Igor Jesus, lesionados. Gabigol também é desfalque até solucionar o seu destino. Foram 4 vitórias em 6 jogos e a liderança na tabela, mas tudo é calculado com cuidado. Pedro e Gerson, por exemplo, podem começar no banco por desgaste físico. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui, é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas por vezes em posições diferentes. Um aguardado e tradicional duelo do futebol brasileiro enfim chegou, com o Galo abalado, o Flamengo líder, destinos diferentes, mas ambos feridos pelo calendário. André Kfouri, época de Copa América, os times muito desfalcados, mas a gente tem um Tite que conseguiu encontrar no seu elenco soluções para os seus problemas e um Milito que nem tanto. E isso tem feito a diferença. Tem. E esse encontro ele não vai ter o brilho que deveria, porque os dois times estão sofrendo, muito embora, como você falou, o Flamengo esteja passando por um período muito melhor e muito mais agradável, né? Não só na classificação,
Mas em relação ao desempenho do time, aquilo que os jogadores que estão disponíveis agora ao Tite têm feito em campo, relação com a torcida, o comportamento da torcida, em especial nos jogos no Maracanã, como a gente viu na última rodada, e o Atlético Mineiro sofrendo demais, com irregularidades na sua maneira de jogar, que são normais e esperadas por ser um início de trabalho, mas carecendo muito dos jogadores que não estão, perdendo gente nas últimas rodadas por suspensão. Houve um jogo em que não tinha praticamente ninguém. No fim de semana, o Atlético não completou o banco. Eram 7 jogadores. Não completou o banco de reservas, o que mostra que a situação em termos de elenco e aproveitamento dos jogadores, naquilo que deve ser o objetivo do Atlético em todas as partidas, independentemente das circunstâncias, tem sido muito difícil. Mas não deixa de ser um jogo muito atraente por causa das histórias, né? Por causa do significado que esse encontro tem. O Pedro mostrou no material que a gente exibiu agora há pouco, e o que se espera dessas equipes, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas outras competições também. É só uma pena, e acho que a gente tem que colocar um asterisco antes e depois, né? Antes para falar sobre o que a gente imagina que vai ver, e depois para comentar o que viu. Que enquanto estiver acontecendo a Copa América, enquanto os clubes, os principais brasileiros, estiverem desfalcados como estão, a gente precisa colocar um filtro e cobrar um pouco menos e ser um pouco mais paciente com o trabalho, em especial, dos treinadores. Pois é, e pensando no trabalho, Zupac, você analisa um Tite que consegue encontrar soluções porque é o Tite, ou um Milito que não consegue encontrar essas soluções porque o seu elenco é mais curto? O Tite tem mais ali para escolher e aí consegue organizar melhor a sua equipe? Acho que existem 3 fatores que contribuem para que o Flamengo tenha conseguido suportar melhor esse período do que o Atlético. O primeiro deles é que o Flamengo tem mais opções no seu elenco mesmo. Então, embora o Flamengo talvez tenha tido, não lembro de cabeça o número de convocados de cada clube, mas... 5 Flamengo, né? 5 Flamengo, né? Embora o Flamengo tenha tido mais convocados do que o Galo, teoricamente deveria sofrer mais, mas o Flamengo tem mais soluções no seu banco de reservas, o que também ajuda a amenizar um pouco esse impacto. Esse é o motivo 1. Motivo 2, o Tite está há mais tempo do que o Gabriel Milito no cargo. O Tite assumiu em outubro. O Gabriel Milito assumiu no final do antes das finais do Campeonato Mineiro. Isso era mês de entre março e abril. É uma boa diferença. Terceiro, o técnico que assumiu em outubro é um técnico com pleno domínio do ambiente onde ele está inserido. É um técnico brasileiro no Brasil. O técnico que assumiu em março e que tem menos opções, março ou abril, e tem menos opções para suprir as ausências, é um cara que está lidando com esse tipo de problema pela primeira vez. Então, acho que vai além da capacidade. Eu posso preferir o Tite, o André pode preferir o Milito, são 2 técnicos muito qualificados. A história dos dois não se compara. O Tite tem uma história muito mais vencedora e muito mais longa como técnico do que o Gabriel Milito. O Tite era técnico, o Milito estava jogando ainda. Mas são 2 técnicos de muita qualidade, são 2 times de muita qualidade, mas o elenco do Flamengo e o contexto do trabalho favorece, né? O Flamengo chega para esse duelo, mesmo jogando fora de casa, como favorito. O Galo perdeu muito do seu padrão de jogo. Ofensivo um pouco menos, mas o padrão defensivo ele ficou muito abandonado nessa sequência. Então o Galo vem sofrendo bastante contra todos os tipos de adversários e deve sofrer contra o Flamengo também. E quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, no começo do ano, fazendo toda a projeção, André, a gente falava assim, olha, lutando pelo título. Vamos colocar aqui o Flamengo, o Galo, o Palmeiras, quem sabe o Internacional, porque se fortaleceu muito bem. Mas agora, são 9 pontos de diferença de um para o outro, mas o Galo tem um jogo a menos, eles agora têm esse jogo que pode roubar 3 pontos do Flamengo e aí pode diminuir bastante. Ainda assim, a gente pode colocar o Flamengo lutando por título e o Galo não mais? A diferença de pontos perdidos é de 6. Se o Atlético vencer, passa a ser 3. É uma coisa bem mais equilibrada do que a sensação que a gente tem a olhar a tabela agora e ver 9 pontos de distância. O Atlético causou uma impressão muito boa logo no início do trabalho do Milito. A gente já falou aqui repetidas vezes sobre isso e chegou num determinado momento ali, início da fase de grupos da Libertadores, ali pela 2ª rodada, não tinha ninguém no Brasil jogando bem e esteticamente interessante como o Atlético jogava. Impacto inicial do trabalho do Milito, uma adesão dos jogadores ao jeito dele enxergar o futebol, um aproveitamento muito bom de um... Então é isso, galera. Essa foi a nossa reação aí. A notícia muito boa que pode ser para nós.
da saída de Gabigol e também um pouco aí do comentários aí do jogo do Flamengo agora que nós vamos ter hoje mesmo contra o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo difícil, embora o Atlético Mineiro tá numa fase ruim, mas eles vão vir com tudo, né? Sempre contra o Flamengo eles se esforçam mais, jogam mais, então vai ser um jogo difícil, mas aqui é Flamengo, então vamos para cima com tudo aí para ganhar esses 3 pontos aí fora de casa, aproveitar a má fase, mesmo com os jogadores sendo poupados. Esse nação sobre a saída de Gabigol também. Pode ser que o negócio dê certo, porque o Abel ele tem essa questão de mostrar que pode se dar bem com o Gabigol, o relacionamento deles pode ser bom, então talvez o negócio ele possa andar. Vamos torcer aí, vai ser bom pro Flamengo, também pro Gabigol, pra nação, melhor ainda. Então galera, comenta aí no vídeo se você quer que o Gabigol saia, se quer que ele fique. Comente também no vídeo quanto que o Flamengo vai ganhar do Galo, qual vai ser o resultado do jogo, se vai ser empate, se vamos ganhar, ou se você acha que o Flamengo vai perder também, deixa aqui nos comentários. E outra coisa, galera, fala da onde você tá assistindo aí o nosso canal, pra gente mandar um salve aí pra vocês, tá bom? Os primeiros comentários aí no próximo vídeo a gente deixa aquele salve aí maroto pra vocês, galera. Então, esse foi o vídeo, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!